Conquistadores de montanhas. Mas de quais conquistas e de quais montanhas estamos falando? Eis a questão. Sempre falo que o cume de uma montanha, hoje pra mim, não interessa muito. É muito mais o caminho de percorrer com você, com os amigos, pra gente chegar lá. Mostre-me como você escala e eu te direi muito de como você vive a sua vida. Se isso é verdade, eu vou deixar pro Davi Henrique responder no terceiro episódio do Conquistadores de Montanhas. Essa relação de ego na escalada, tudo, ela interfere muito no resultado. Eu até brinco na escalada que a gente, às vezes, vamos abrir um setor de via de desculpas, né? Hoje eu não tomei água direito, sabe? Assim, a gente acaba colocando... Sim, é muito fácil encontrar uma desculpa. Ou você vê a plaquinha do grau da via e fala, não, se você não visse a plaquinha, que seria um grau alto, um grau baixo, você faria na boa, mas existe essa cobrança e daí não é legal. Tem uma pergunta que tá rasurada, não se assuste. Tá arrasou, Vai dar né? pra ler. Pronto, agora sim. Vixe, Maria. Você quer. Bom, você tá gravando já, né? Então tá. Ó, só pra começar. Me explica o seu nome de realeza, Davi. Como Você assim, é Davi nome de Henrique. realeza? Você que tem Davi, Leandro, tem uns nomes aí no meio, esse nome gigante de rei, Henrique. Vem dos meus pais, né? Mas não sei por que eles resolveram colocar tantos nomes. O nome da minha mãe tem essa mesma relação de tantos nomes. Mas sempre Davi Henrique. Desde de pequeno, né? Davi Henrique, são dois nomes de rei, né? Onde que Não, mas o que é o R e o B no O meio? RB é de rocha, que vem das montanhas. Mentira que eu não sabia disso. Por acaso, né? E baleeiro, né? Vem do meu avô, né? Vem da Bahia. E tem até uma relação aí, né? Talvez da Antártica, talvez muito distante, né? Desse nome que vem, né? Dos baleeiros, né? Tem alguns comuns aí, até artistas baleeiros, né? Mas o Henrique é o que eu assino, Davi Henrique mesmo, né? Eu tô chocada com esse nome. Você viu? Davi, Leandro, Rocha, Baleiro, Henrique. Henrique, sim. É um rei, com certeza, ó. E essas referências aí são surpreendentes mesmo, né? Por quê? Do Rocha, do Baleiro. Então, Rocha, eu poderia até assinar Davi Rocha, né? Mas É verdade. sempre foi... Resolvi assumir como Davi Henrique mesmo. Mas qual Principalmente vem do meu pai, né? E acabou ficando. Qual é a origem? Português. Português. Tem portugueses e espanhóis na família. Né? Certo. Tá. E as referências fazem muito sentido, porque você tem uma vida inteira, né, Diego? Você tá com quantos agora? 40 e... Não, 40. 50 e alguma coisinha. 51. 51. Tá, então é uma vida inteira de montanha, né? E acho que uma Montanha. coisa muito legal sobre a sua trajetória, sobre você, é porque você vive a montanha em toda a sua generosidade, né? Em toda a sua grandiosidade, que é o que a gente fala. Você é da escalada em rocha, você é da alta montanha, do gelo. A gente falou do baleiro, porque você também foi alpinista antártico. Sim. Na Antártica. Algumas expedições lá. Isso sim, porque eu acho que eu sei ainda muito pouco de tudo que você fez. E você é sempre muito modesto, muito discreto pra falar das coisas que você fez. Eu já comentei isso com você. Não é tanto assim, né? E aí, pra começar, eu queria te fazer uma pergunta muito simples, que foi o que a montanha te deu até aqui. O que ela fez por você? Uma pergunta muito legal, né? Ela me trouxe uma vida nova, eu acho, né? Que eu jamais pensei que ia me trazer um mundo, né? As montanhas. Eu tinha uma vida, acho que sempre gostei de muito esporte, desde criança meus pais me levavam pra acampar, né, pra praia, tudo. E às vezes eu até olhava algumas montanhas, mas não entendia, né, principalmente ali na região de Ubatuba. Daí eu comecei de repente a ir pras montanhas e ver a casinha lá embaixo na praia. Eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui, né? E daí foi tendo um significado isso na minha vida, né? A partir do momento que eu comecei a curtir essas montanhas, ela... trouxe o mundo, né, pra mim. Eu mudei minha profissão, mudei muitas coisas e principalmente as viagens que eu sempre amei fazer, né? Pegar um carro, pegar a estrada e conhecer algum lugar novo pra escalar, pra curtir muitos lugares. Me trouxe o mundo, pra falar. Minha primeira viagem, acho que internacional, foi pra Argentina, né? Pra escalar, inclusive, né? Pra fazer um curso de gelo. E daí foi se desenvolvendo tudo isso, né? Mas... foi uma transformação muito grande, assim, né? Sem saber o que ia acontecer, né?
Você teve uma profissão antes de viver Sim, da eu montanha? era da área financeira, né? Comecei a trabalhar muito novo na área financeira. E teve uma hora que eu já escalava, né? Aprendi a escalar, mas fazendo a profissão. E com o tempo eu fui percebendo que não era muito aquilo que eu queria, de ficar nessa área, né? E eu queria trabalhar com a escalada, né? E foi a hora que eu resolvi mudar a chavinha e mudar para ser mais feliz, talvez, né? E hoje eu faço o que eu gosto. Você me conhece um pouquinho aí, né? Eu tento dividir esse conhecimento, aprendi muita coisa, né? De como ensinar. E percebi que nos anos que eu às vezes eu já estava indo com os amigos, eu já estava aprendendo a ensinar. Então foi uma trajetória que foi acontecendo, né? E Isso é muito legal sobre você, porque é muito fácil a gente demonstrar que tá feliz numa situação, sei lá, você tá num lugar incrível na natureza, escalando aquela montanha linda. É muito fácil demonstrar que você tá apaixonado, que você gosta daquilo. Mas isso da gente se sentir no dia a dia plenamente contente Sim. e confortável na situação que tá, isso é uma coisa que eu vejo em você em situações corriqueiras. Em qualquer momento que a gente te vê no ginásio, em qualquer pergunta que alguém te faça sobre uma via ou outra, em cada pessoa que você cumprimenta, você sempre parece que você tá fazendo o que você queria fazer. Sim, é isso mesmo. Hoje eu sinto que eu tô numa fase muito legal da minha vida, que cada vez eu agradeço, né? Uma gratidão meio pro universo, para todos, que eu faço o que eu gosto, num tempo certo. Então, ao mesmo tempo que eu ensino, não tem coisa melhor do que, às vezes, né, no dia a dia, né? Às vezes a gente, em épocas de escola, um professor, se você fala, não, Davi, você tem que ir lá agora na aula de matemática, de português, e às vezes não é aquela matéria que você tanto gosta, e você não vai bem. E acontece comigo ao contrário, eu sempre falo que eu sou muito feliz por isso, porque vocês que vão procurar uma aula, alguma coisa na escalada, na montanha, no gelo, né? Eu tenho alunos de todos os jeitos, né? E vocês vêm com uma felicidade, Davi, eu quero fazer aquele teto lá da casa de pedra, subindo, descendo, eu quero escalar Agulhas Negras, eu quero escalar no gelo, o Everest. Cada um tem um sonho, e eu faço parte desse sonho, né? E de tentar ajudar vocês a buscarem pela um pouco da experiência que eu tive, né? E isso me deixa muito feliz. Então a primeira coisa é ver você feliz de realizar esse sonho. E daí depois eu me realizo, eu falo, nossa, aquela linha estava certa de treinamento, né? De várias coisas. Então isso é muito legal, quando vem o olhinho brilhando para mim e fala, meu, Davi, eu quero aprender aquilo. Então o tempo todo vocês querem sugar alguma coisa e eu tenho que retribuir disso. Porque eu tenho, de repente, percebo que eu tenho muito a dividir, entendeu? Uhum. Principalmente eu fui aprendendo que fala, meu, tá dando certo isso, e isso é legal, Silvio. Tá. E uma coisa é você escalar muito, né? Outra coisa é você gostar de ensinar, né? Porque você tem uma trajetória longa como educador físico, né? Então essa Sim. coisa de formar, educar, ensinar as pessoas, Sim. é uma coisa que entendo que é da sua vocação mesmo, né? Sim. A partir do momento que eu deixei a área financeira, eu dei um tempo de 1 ano, mais ou menos, para entender o que eu queria, né? Daí comecei a trabalhar com educação ambiental, tudo. E um certo dia minha mãe falou, por que você não vai fazer educação física? Daí eu olhei e falei, mas educação física? E eu já estava ajudando em cursos, né, de rocha, alguns instrutores, alguns mestres meus. E de repente falei, é isso. E daí eu fui para a educação física e foquei na escalada, no alpinismo, em tudo. Às vezes numa sala de aula tinha uma matéria de futebol. Eu olhava, todo mundo saía da sala, às vezes, mas eu não vou dar aula de futebol. Eu olhava aquilo, falava, meu, isso daqui bate certinho com a escalada. Então, todas as matérias eu trazia para a escalada. Qualquer ligação que tinha, né, mas futebol tem a ver, sempre tem alguma coisa. E eu ia lá e sempre, às vezes, usava eu como uma cobaia, né, fazendo os testes de não sei o quê. E daí fui aprendendo cada vez mais em como enxergar isso para ajudar o próximo, entendeu? Então foi legal. A educação física, com certeza. Já no primeiro ano da educação física, eu já ajudava os professores, né? Porque na época tinha pouco esporte de aventura, né? Ele já estava crescendo. Então o Davi já era uma referência da escalada. Então já fazíamos, né, técnica vertical, ensinando os próprios alunos da universidade. Tinha alguns convites em alguns lugares. E daí foi se desenvolvendo, né? E cada vez a escalada
principal, né? Como sempre um foco, né? Uhum. Tá? Porque ensinar a mesma coisa o tempo todo deve cansar também, né? E não é a mesma coisa. Então, hoje em dia eu tenho muitos alunos e o individualismo de cada um, isso que também é o legal. É um grande desafio a cada dia com cada aluno, você transformar esse aluno, porque quanto mais você olha ele, você sabe para onde ele quer chegar, primeira coisa, né? Você tem uma anamnese no dia inicial e você começa a pegar. E eu sempre falo, alguns alunos pedem, me dá uma fórmula aí, deixa eu treinar no papel, não sei. Mas o mais interessante é você olhar, porque cada um tem essa individualidade. E cada um está num tempo certo, né? Ou para se crescer nesse momento, né? Então, daí você começa a pegar isso e trabalhar cada vez mais para ele chegar naquele objetivo. E isso acaba não sendo igual. Cada dia é um processo. E daí você vai tendo ideias e vai focando até a hora que você chega. Daí, de vez em quando, eu choro até em aulas com alguns alunos, né? Porque eles conseguem aquilo e é difícil, né? De não se emocionar com aquilo que eles mais queriam, às vezes em um mês, às vezes em um ano, né? Na natureza, então, Lá, Davi, escalei o Everest Sim. pela face e tal. Ou fui pra... outra dimensão ainda, pra Aconcagua, e a gente fez um treino preparatório para uma Aconcagua, de coisas que eu já vivenciei. Então, você perguntou, né? O mais legal para mim é que eu amo escalar. Então, não importa se Você fala, Davi, vamos escalar aquele prédio ali que tem... Vamos lá aprender movimentos e vamos ver o que isso significa. Isso traz informações para o nosso corpo para cada vez ser melhor. Então, quando a gente escala e eu vou passar alguma coisa, essa experiência ela ajuda muito. Porque, se você vai fazer uma via, né, que você nunca fez, né, falando da escalada esportiva, e você vivenciou isso, então você já sabe como fazer o A, o B ou o C. Daí, na hora de você executar isso, vai ser mais fácil, né? De eu tentar te passar isso. Tem essa forma, tem a outra forma, mas a minha altura é diferente. Então, vamos tentar. E isso a gente consegue entender melhor, né? Com a prática. Unindo com a teoria, né? Eu acho que é uma coisa legal. Tá? Mostra-me como você escala, eu te direi muito de como você vive a sua vida. Nossa. Daí você deve ter dito várias... Essa frase é minha, mas eu devo ter bebido de algumas fontes, com certeza, né? É verdade? Eu acho que sim, tem uma relação. Às vezes, alguns alunos, eu só de olhar ele escalando, eu sei se ele é ansioso, né? Eu sei se ele é muito calmo. Às vezes eu tenho algumas perguntinhas no meio que eu pergunto, você gosta de yoga, né? Você gosta de correr? O que você faz? 100 metros ou você gosta de maratona? E essa relação tem muito também com a vida, né? Do que a gente arrisca, do que a gente tem medo, né? O medo é muito importante na nossa vida, né? Que preserva, né? E o que acontece? Essa relação na escalada também, né? Desde um desafio, um planejamento de uma montanha, de uma expedição que você tem, de você vai esquecer uma simples agulha que vai fazer falta, às vezes, né? Uma mochila que estoura uma alça, você está há 10 dias de um lugar muito distante. E esses medos, né, que a gente tem, né? Que a gente trata... Tem muita gente que vem me procurar. Davi, tenho medo de altura. Eu falei, né? De coração, você quer resolver isso? Vamos tentar? Você só tá me contando, né? Só tá se protegendo. Se você quiser, vai rolar, entendeu? Vai ser legal. E tem gente que às vezes desenvolve também e às vezes pula processos, que isso é muito importante na hora do ensino, de ensinar. De você não perder processo. Então tem muitas pessoas que às vezes aprendem sozinho ou alguma coisa, mas está faltando alguma coisa nesse caminho, e daí pula. E daí lá na frente pode ser que cobre. Então, às vezes, um medo a mais, ou um procedimento, né, que deixou de aprender naquele exato momento que deveria, e daí vai... E o meu papel é isso, é tentar achar esses focos e melhorar, né, isso daí, né? Vamos entrar em vários pontos que você colocou aí, mas eu fiquei curiosa. Qual que é o típico comportamento de alguém ansioso na parede? Alguém ansioso? O primeiro que dá para perceber é a vontade de querer chegar lá em cima. Né? É muito rápido, né? De você... Primeiro, eu vou arriscar segurar naquela garra, né? Ou vou... Porque eu tenho medo de cair na corda, então eu quero chegar lá em cima de qualquer jeito para acabar logo isso, de repente, né? Ou o quê? Eu vou pedir para deixar essa corda muito presa e eu vou sair muito rápido na parede, né? Querendo terminar, não quero descansar pelo caminho, né? Então você vai detectando algumas coisas que... Só de olhar o tipo de movimento, a rapidez do movimento,
às vezes dá para perceber se tem uma ansiedade, se tem um medo em excesso. E eu aprendi também a testar, né? Então, primeiro, na primeira aula, da gente conversar, de eu pegar algumas informações muito importantes, sutis, que daí você já começa a detectar também essa diferença, né, Silvia? Que aí você fala, nossa, mas tem umas pessoas que aparecem, o Superman e a Mulher Maravilha. Fala, não tem medo de nada, não tem nada, mas daí, a hora que você começa a fazer certos exercícios básicos, você fala, mano, peguei, ali tem um negocinho. Eu vou ter que tratar aquilo. Sem, às vezes, a pessoa até perceber que é aquilo. Que é o que tá bloqueando ela. Entendeu? Então O medo é para todo mundo, né? A gente tem uma constante na escalada. Porque, ok, você pode até ter um depoimento de... Enfim, não tem, eu nunca vi isso, na verdade, um escalador ou amador ou profissional, alto rendimento. Eu nunca vi alguém dizer que não tem medo. Que superou todo tipo de medo na escalada, né? Mas... Queria te perguntar assim, é óbvio que a gente fala de esporte de risco, você está falando na escalada do medo de cair e se machucar. Essa é a coisa mais óbvia que passa pela cabeça. Mas medo é um negócio complexo, como você falou. Você falou de medo em excesso. Do que as pessoas têm medo na escalada, que vai além de cair e se machucar? São muitos medos, né? Acho que cada um tem o seu medo interno, né? E daí, às vezes, é mais difícil até de descobrir no começo, né? Você pode ir através de tentar escalar uma montanha para tentar descobrir esse medo até, né? Que você às vezes não sabe se é um medo... muitas pessoas têm o medo da altura, né? Que é normal, né? De você não ter isso no seu dia a dia, né? A gente está no plano, no geral, né? E é uma coisa normal. Agora, vamos passar para 2, 3 metros já, né? A gente tem que usar equipamentos de segurança, tem que aprender a como usar esses equipamentos, e daí essas pessoas o quê? Elas começam a mostrar, às vezes, medos que elas têm na própria vida, né? Talvez. Né? Medo a gente tem que ter, e principalmente esse medo como preservação da vida, né? É normal. Geralmente, quem não tem, é muito atirado, é onde que vai acontecer algum acidente muito mais rápido, porque ela não tá detectando isso muito com cuidado, né? E você tem que ter cuidado, principalmente para quem escala, para quem vai subir uma montanha, né? Mas o medo de cada um, acho que está dentro. Só você mesmo vai conseguir detectar, né? Claro que a gente vai percebendo. A maioria das pessoas que procuram é a relação da altura, né? Do medo de cair, né? De se machucar, né? Às vezes desde um boulder, né? Que tem 3, 4 metros de altura. Às vezes é mais perigoso do que uma escalada com corda, né? Que mesmo que você está esticando, você que escala, né? Que você sabe, né? Que tem o risco. Mas você caiu errado de 3 metros de altura, né? Você pode ter uma fratura, alguma coisa. Então tem essa relação, né? Mas eu acho que todo mundo na escalada E tem alguns outros medos, né? Sutis, né? Que eu acho que de conquista até, né? Será que eu consigo chegar lá? Medo de não ser suficiente. Será que eu de não ser bom o suficiente. De eu não ser bom, uma cobrança, né? Falar, eu quero escalar que nem aquela pessoa, né? Ou eu quero subir uma montanha, mas... será que eu vou conseguir? E daí é o seu caminho. Eu sempre falo que o cume de uma montanha, hoje pra mim, não interessa muito. É muito mais o caminho de percorrer com você, com os amigos, pra gente chegar lá. E daí, faltou 500 metros, faltou 100. O caminho é muito legal. Porque daí teve todo um preparo, às vezes de 1 ano até de uma expedição, né? Que você pode demorar, ou às vezes meses, né? E às vezes pode não dar certo. Né? Mas esse ida e volta, ela é muito legal, de você percorrer o caminho. Desde uma via de escalada, né? Você que escala esportivo aí, estamos fazendo várias escaladas aí em ginásio, na montanha, a via ela é curta. Ela às vezes tem 20 metros, ela tem 100 metros, mas o mais legal é de cada garrinha nesse caminho, você ir descobrindo onde pegar, onde segurar, o que ela vai te levar até o final da escalada, né? Isso para mim é fantástico. É o que eu vejo mais, assim, que eu tô nessa fase cada vez mais aprendendo, né? Porque eu aprendo todo dia, né? A da aula, né, é o contrário, né? Além de trocar essa vivência, eu aprendo todo dia com vocês. Vocês me ensinam, né? Às vezes a entender mais o corpo, mais o medo, porque cada um é individual, né? E cada um tem fala, nossa, nunca vi isso. Você fala, mais uma informação para estar aprendendo, né? De que circunstâncias você tem medo na escalada, na montanha? Se é que tem. Tenho medo.
Só que assim, o medo, ele pode ser de várias formas. Existe quando a gente fica apavorado de alguma coisa. Eu lido com medo sempre numa prevenção. Então eu sempre estou se preparando para estar com menos medo. Mas tenho medo. Só que quando você estuda a respeito de alguma coisa muito, então no caso eu venho com alpinismo, com a escalada desde de jovem, né? E vim aprendendo muito com essas lições. Então eu tento lidar com isso de uma forma preventiva. Então, tudo que eu vou fazer, eu tento estudar antes para tentar fazer certo. Então, desde uma via que eu vou escalar ela à vista de primeira tentativa, eu estudo isso primeiro. Eu olho, eu planejo e tem todo um subconsciente lá ativo, né? Quando eu entro num lugar que eu não conheço, numa montanha, geralmente eu fiz muitas montanhas e o mais legal do aprendizado de antigamente era isso. Você descobrir a conquista é legal. Conquistar uma via. Você tem uma parede virgem, você chega e fala, para onde eu vou? Mas eu tenho já indícios que eu já fui aprendendo ao longo do tempo de detectar esses caminhos, né? E quando a gente não tem, daí já fica mais difícil. Então, pode ter acidente? Pode ter, né? Pelo caminho, ou quando a gente cada vez vai tendo mais experiência, você erra, mas você, tem um errinho aqui, você corrige. E às vezes de um iniciante, não, ele erra um pedacinho, erra 2, e daí, às vezes, pode acontecer alguma coisa diferente. Então, eu sempre vou trabalhando um pouco disso. Mas medo, com certeza. Medo de uma queda grande. Eu já estiquei corda, às vezes, de, 50, 60 metros, né? Vias, às vezes, que você resolve, né? Às vezes, tem algumas categorias do alpinismo, como o solo, como você já viu alguns filmes do Alex Honnold, tudo. Mas é muito mais do que físico, é muito mental, é psicológico. É uma coisa muito maior, né? É uma vivência, é um outro lado da escalada. Tá? Dá pra ser psicólogo também, né? A gente tava até conversando disso sobre... A gente... Tá. Eu acabei de ler, né? Terminei de ler o Caminho do Guerreiro da Rocha. Você lembra o nome do autor? Leu os dois já? Não, eu li o primeiro. Tá. Esqueci o nome do autor. Mas é um livro super que todos, né? Depoimento, todos os grandes escaladores adoram esse livro, né? E eu até separei um trecho que eu achei tão bonito pra gente falar sobre ele. Que o autor, nesse momento, ele tá discorrendo sobre a diferença entre você tomar decisões que são baseadas no ego, que tá ali pra nossa sobrevivência, e preservando a gente a qualquer custo, né? Então, aquela decisão impaciente, aquela atitude defensiva, né? Característica do ego. E das decisões baseadas no amor e no aprendizado. E ele usa esse termo, no amor, né? E isso ele quer dizer basicamente o que você estava falando de você não ter ansiedade de chegar, do prazer ele ser o aprendizado do caminho e não o cume, né? É um grande clichê, mas é tão bonito, né? E ele diz assim: o caminho do coração é fundamental quando se tomam decisões acerca do risco. Eu coloquei o que eu quero falar com você de risco. A motivação baseada no amor provoca uma situação que não cabe ao arrependimento. Ao tomar uma decisão, você escolhe viver a vida do modo que mais deseja vivê-la. E somente quando você estiver agindo dessa maneira, você pode obter o poder quase mágico de uma entrega total. Olha que bonito, né? Bonito, né? Esse livro é fantástico, né? Sabe que dá? Dá, não, é possível, tem, com certeza. E eu lido com isso, que eu acho que quando você acha o seu ponto do amor, daquilo que você mais gosta, é muito mais fácil tudo. A relação de risco, ela é bem delicada, né? Quando você escolhe, né, certas coisas, mas eu acho que tudo isso vai alavancando devido aos seus sentimentos que você vai trazendo, você vai direcionando a sua vida ou às vezes até as montanhas que você escolhe, né? Se você quer uma coisa muito difícil, né? Eu já tive cursos que entre o filho de 14 anos e o pai vai lá de 60, e os dois, né, subiram por lugares diferentes e se encontraram no cume, né? Fazendo a mesma coisa, que gosta, né? Mas a dificuldade, o caminho foi diferente e se encontraram no cume, né? Agora, essa relação que tem do amor, eu acho que ela é a principal, né? E o risco vai ser um ponto muito fininho, né? Que você vai escolher do que você quer. Você pode ficar escalando num lugar quase 100%, nada na vida é 100% seguro, certo? Mas você pode escolher. Às vezes eu já escolhi coisas que às vezes são perigosas, mas dentro de um possível para você retornar. Falar, é hora de retornar. Esse risco ele tem que ser aceitável.
O tempo vai virar daqui 1 hora, vai virar daqui 10 horas. Será que eu quero arriscar de só ter o cume, né? E ter quase 200 km por hora de vento e voltar para trás? É a hora que... Daí, o que você quer? Você quer continuar fazendo a vida inteira isso? Ou você quer uma só? Eu sempre brinco com meus alunos, quando a gente está treinando. Você quer uma via? Ou você quer ter um monte para escalar o mundo inteiro? Eu prefiro ter o mundo, né? Para você ir atrás. E não só uma vai ser um troféu. Mas você pode ter vários troféus, né? Tá? E o pior é que quando você quer provar alguma coisa pra alguém, né? Isso na alta montanha foi uma lição que eu aprendi. Quem me disse muito isso foi o Máximo Cauti, né? Sim. Quando comecei a fazer montar montanha com ele. Grande E montanhista. assim, ele falou, não fala pra ninguém o que você vai fazer. Quando você voltar, você vai. Porque isso cria uma pressão em você que você não precisa disso. Ela é desnecessária, ela é dispensável e só vai te prejudicar. Então não fala nada. Sim. Fala só depois que você foi, que você voltou, fez. né? Então, a gente tá falando de risco. E assim, quando a gente, nesse momento que a gente tá gravando, o Conquistadores de Montanha ainda não é um projeto publicado, né? Certo. Mas quem tá no bastidores acompanhando até aqui esse momento, geralmente me pergunta, né? Quando me pergunta o que é o Conquistadores de Montanha, acaba me dizendo, Silvia, mas é um pouco como, né, da experiência de todo esporte, esse encantamento. Eu falo, não é. Porque tem um negócio no esporte, na natureza, no outdoor, no esporte de aventura, que é o risco. Sim. E eu acho que o risco, ele muda tudo. E aí você estava falando da sua própria experiência, né? Como você administra um medo, uma expectativa de medo, que é o planejamento. Sim. A gente está falando de decisões muito racionais. Esse era o meu ponto. Porque a escalada, ela tem isso, assim, são decisões muito racionais. É lógica, assim. Sim. Tem toda essa questão do ambiente que é quente, do emocional que poderia dominar ali, né, naquela situação. Mas, cara, é um exercício de planejamento, de raciocínio, de lógica, que para mim é diferente de qualquer outro esporte. Como que desenvolve isso? Essa frieza para uma tomada de decisão de gestão de risco? De risco. Eu fui, mas essa é a pergunta. Tá. Eu acho que com o tempo você vai cada vez amadurecendo mais, né? E são as experiências. Quanto mais você faz, você vai adquirir mais experiência para isso. E daí vai depender da sua rodagem de montanha. Isso. Eu acho que acaba virando um feeling também, essas decisões. Primeiro, existe todo o planejamento, estratégia, tudo anotadinho, tudo certinho. E tem as decisões de um dia de um cume, né? Se vai fazer ou não. Que também tem... Nada é totalmente racional. Vai ter um lado emocional junto, né? Será? Mas daí existem algumas perguntas, né? Vale a pena aquilo, né? Ou de ter essa montanha, às vezes, né? O seu primeiro brasileiro a subir tal montanha, ou fazer a face sul de tal. Será que é isso eu quero voltar ou eu quero arriscar? Muitas vezes, e você tem que ter esse feeling da hora de parar, talvez, né? Isso que eu acho que eu entendi que você quer que de repente, aonde é esse limite? É isso? Um pouco disso também, Silvia? Eu acho assim, pra mim é muito difícil assim, você ter um estado ali puramente de lógica, sabe? Sem deixar o medo, o contexto, a distração com o lugar que é bonito, a sua expectativa de chegar e você ter uma decisão puramente baseada em lógica, num contexto que ele é tão emocional, ele é tão emotivo, sabe? Sim. Essa capacidade de decidir, sobre o que fazer e se comprometer com aquela decisão. Porque a partir do momento que você foi, você foi. Você está comprometido e tem que estar comprometido com a execução daquilo. Isso eu acho muito especial na escalada. Tá. Então, são as decisões que vão ser pautadas com o tempo, né? Acho que é mais a experiência que vai trazer isso. Tá. Esse feeling de cada um e a equipe junto, né? Às vezes quando você tem uma expedição, de você perceber qualquer detalhe da onde ela pode ir e aonde tem que parar, né? E que nem você falou, eu deixo pra só avisar todo mundo quando eu voltei, né? Pra também não ter uma cobrança interna. Porque a gente vê que essa relação de ego na escalada, tudo, ela interfere muito no resultado. Eu até brinco na escalada que a gente, às vezes, vamos abrir um setor de via de desculpas, né? Porque, às vezes, a gente coloca certas desculpas. Eu não mandei a via porque minha orelha estava doendo. Hoje eu não tomei água direito, sabe? Assim, a gente acaba colocando... É muito fácil encontrar uma desculpa. Ou você vê a plaquinha do grau da via e fala, não,
Se você não visse a plaquinha, que seria um grau alto, um grau baixo, você faria na boa, mas existe essa cobrança, e daí não é legal. Porque essa cobrança é onde que pode, talvez, ser um problema grave, né? Até de você não voltar para casa, né? Numa montanha mais perigosa, né? Numa decisão, né? De uma via que você não tá pronto ainda, mas você... Porque eu vejo sempre a escalada, tudo isso da montanha, é sempre com você. Você não vai mostrar pro... que nem num campeonato. Eu sempre participei de alguns campeonatos, tudo. E você, num campeonato de dificuldade, você tem que ir mais longe do que todos. Daí você até ajuda o seu concorrente, fala, aquela garra é daquela forma, não sei o quê. Mas não adianta você não ajudar ele, porque o seu limite é o seu corpo que já está definido para aquele dia do campeonato. Se você vai passar 1 ou 2 agarras mais do que ele, e o seu emocional que você está trabalhando, imagina, você está nervoso, está todo mundo te assistindo, né? Tudo isso vai interferir. E daí você fala, claro, eu quero ir mais longe, é uma competição, você é competidor, né? Eu quero ir mais longe do que ele. Mas só você é você contra você mesmo, e não contra todo mundo. Então, ninguém vai... Se você tirar o pé do chão, né, na competição de escalada esportiva, e sem querer voltar ele para o chão, os seus 3 meses de treino acabou ali. Né? Então, você não pode ter erros. Então, por exemplo, numa competição, né, de dificuldade, você tem, a gente fala, né, a escalada à vista, né, que é sem ver ninguém escalar, de ter todo esse processo. Você tem que ser o mais 100% possível de você. Então, às vezes eu me cobro o meu 100%, mas para mim, nas minhas análises, até de vida, né, de o que eu posso mudar, né, o que eu tô chegando com isso, né? Se eu conseguir fazer uma via 100%, também na minha vida ela pode ser melhor também para os meus alunos, pode ser para minha vida. Eu acho que tem essa relação, né, né, que são coisas... Eu sempre, por exemplo, fiz uma viagem, comentei, né, de 1 ano e meio pela estrada. Seu sabático. A estrada, ela é, de uma certa forma, é de primeira tentativa tudo. Talvez possa ter passado algumas vezes em algumas estradas, mas sempre, a cada segundo, são carros novos, são coisas novas que vão aparecendo e surpresas novas, né? Um carro que de repente entra na contramão para ultrapassar. Então imagina você, durante 1 ano e meio, a sua casa, né? Você cuidando dela, né? Ao mesmo tempo você dirigindo, né? Que é onde você vive ali, e o tempo todo você está sempre olhando a vida real e tentando não ter algum acidente, alguma coisa. Eu levo muito como talvez escalando uma parede. A gente, lá no baú lá, né, uma via, tá mais molhadinho aqui, vamos ver se é possível? Não é possível, vamos voltar, né? Ou não, vamos lá, dá para arriscar? Mas daí você tem que saber até onde arriscar, né? A queda é grande? Não é, são as análises de risco. Aquele tipo de agarro eu já vi, eu conheço, minha sapatilha é a melhor que tá do dia, e acho que essas análises são essa relação, acho que é um pouco disso. Assim. Você já sentiu que você falhou em algum desafio na montanha que você se propôs a fazer? Acho que sim. Antigamente era mais, talvez essa cobrança interna era maior. Né? E eu não deixava falhar. Eu não deixava, eu fazia. Porque eu tinha uma capacidade de habilidades e tal, e ia preparado. Eu sempre me preparei muito mais do que aquilo que eu necessito. Então, se eu penso que tem que subir alguma coisa, sei lá, que seja 500 metros, eu vou subir 800, 900, para sobrar. Então, eu sempre ia. Só que tem certas coisas que a gente não tem. A montanha, por exemplo, ela não tem, né, limites, né? Então, às vezes, ela não vai permitir. Mesmo você se preparando até a mais, porque são coisas que vão acontecendo, né? Como tempestades, tempo, né, de estadia numa montanha. Você que já fez alta montanha, você sabe, né, as dificuldades. Então, daí tem uma hora que você fala assim, eu acho que é melhor desistir e voltar para casa. Eu tenho um caso uma vez de uma montanha da Bolívia, escalando em solitário. Que montanha? Na região de La Paz, no cordão chama Cabeça do Cóndor, né, que é no Condoriri. E eu tinha feito várias montanhas seguidas, estava escalando em solitário nessa época, era mais atirado, tudo. E escalei 2, 3, assim, difíceis, fáceis, mais difíceis. E daí, nesse dia, eu cheguei a escalar e eu estava a 100 metros do cume e me deu alguma coisa, assim, no coração, sei lá. Olhei um bastão onde eu tinha marcado a saída da via para eu não perder do glaciar. Porque quando você está sozinho, daí você tem que também se precaver. Pegar os lugares mais simples, né? Mais longos, mas às vezes mais seguros.
E dá mais trabalho. Então você tem que estar mais forte para isso. Mas esse dia, eu cheguei e olhei pro cume e eu tava muito perto. Era mais uns 20, 30 minutos de tudo aquilo que eu tinha feito, né? Durante quase um dia inteiro. E me deu um negócio, eu olhei as nuvens indo pro cume, assim, que poderia dar um whiteout, alguma coisa, né? Ficar tudo branco e descer. Não tive... Essa foi, eu acho que... O que mais me marcou na minha vida, como a primeira desistência que me ensinou muito, foi esse sentimento que surgiu e falou, você tem que ir embora. Não sei. Mas esse sentimento tá baseado em algum fator externo que você captou? Foi uma coisa mais intuitiva? Poderia acontecer ou não, mas foi um sentimento que veio do nada, assim, meio... Mas com a relação do tempo, que ele poderia mudar e eu ficar ali pra sempre. Talvez não voltar pra casa. E essa foi o meu primeiro ensinamento, assim, de falar, volte pra casa. Voltei, cruzei o glaciar, parei lá, deitei do outro lado, onde era muito mais seguro, e fiquei observando a montanha durante umas 2 horas. E nada aconteceu na montanha. Só a beleza dela, das nuvens lambendo o cume dela, e nunca mais eu voltei, assim. Algum dia já rola um convite, vamos pra lá, pra gente fazer juntos. Vamos, eu aceito todos os convites. Porque eu acho que, então, a montanha ela vai estar lá. E só as oportunidades que vão aparecer e daí vai surgindo, né? Mas como que foi o depois, assim, dessa decisão de voltar? É algo que hoje você ainda pensa, talvez, ou não? É uma coisa que você assimilou? Eu penso que foi ótimo pra mim. Foi um dos melhores aprendizados. Porque a partir daí eu acho que eu consegui detectar que mais do que o cume era o caminho. Que nem eu te falei no começo aqui. Porque esse caminho, ele é muito legal. De você percorrer, se você planejar ele, você tá pronto pra ele. E de tabela você vai alcançar algo mais longe, entendeu? Da sua via, do seu cume, né? E ele tá lá. Eu poderia ter voltado outros anos, mas tá lá encostado. E eu sempre falo na minha vida que ela acontece assim, são às vezes convites, são coisas que... Às vezes eu até planejo algumas coisas, mas eles caem assim. Você fala, algum amigo vai chegar assim, ou você vai... Vamos pro Condoriri escalar a tal via? Falei, vamos. Minha hora. Entendeu? E ela aparece. Então, eu não fico meio procurando, ela vai acontecendo às vezes, né? E isso é também outra coisa legal que eu venho... E essa daí foi, eu acho que o primeiro ensinamento de montanha, assim. E daí ficou tudo mais leve também, talvez. Quando foi? Vixe, pelo menos uns 20 anos atrás já, talvez. Você já era muito experiente, né? 20 Tinha anos bastante, atrás, eu percorria um pouquinho, né? Cara, tem uma coisa assim, que... Pensando em tudo que você já viu com a sua experiência com os alunos. Tá. Tem uma hora, assim, que as potencialidades das pessoas, você vê que elas destravam, sabe? Aquele movimento que não saía e, de repente, você faz. Um momento que o difícil fica fácil e quando você vê simplesmente tá fazendo. Que botão é esse, Davi? Onde tá esse botão? Quanto mais você observa, e isso daí é um feeling que eu aprendi pela sua experiência de você escalar, né? Primeiro, você escala de tudo, não importa. Se você falar, Davi, vamos subir aquele 2º grau. É gostoso subir o 2º grau. E tem gente que quer subir o 10º grau, que é uma via mais difícil. Cada um tem o seu tempo. E quando você começa a perceber a individualidade de cada um e começar a entender como você pode trabalhar isso, então eu tenho um pouco de um feeling disso, de te olhar na parede, de olhar o seu amigo e falar, e primeiro, para onde você quer chegar? Eu sempre pergunto, onde você quer? Quero isso. E eu sempre, às vezes eu trago essa pergunta, ela quer chegar em tal lugar. E daí eu começo a te observar sempre dessa forma, de como eu posso tirar o melhor daquele dia da sua aula de 1 hora, ou na montanha, né? Que nem eu vou para Itatiaia esse final de semana e eu quero trazer experiências de montanha para o meu aluno. Ele vai o quê? Ele adora alta montanha. Então a gente vai o quê? Vamos cozinhar, vamos... E isso tudo são experiências que você vai percebendo, onde você vai melhorando, né? E detectando o que você gosta e o que você não gosta, né? Só que com essa relação de virar a chave, você vai cada vez dando essas pitadas. Só que daí, como eu estudei, né? E tinha também esse lado que eu já vinha aprendendo. Quando eu fui para a faculdade, sem querer, eu falava, mas eu já faço isso, mas tem um nome. Um feedback positivo, um feedback negativo. É uma coisa, né, que tá dentro de tal matéria. Você fala, nossa, mas isso é legal.
Isso dá pra gente usar lá. E com essas ferramentas, você vai trazendo pro aluno e crescendo. Só que você tem que saber, eu sou muito conservador às vezes. Eu falo que sempre, você tendo uma base bem feita, você vai ter o topo da pirâmide bem construído. Quanto mais você encher essa base de movimentos, de tudo, você vai virar a chave mais rápido. Então tem gente que às vezes erra muito nisso. Vai através, ele quer crescer, por exemplo, um grau. E ele não enche esse percurso, ele pula. Então eu consigo detectar que se você tiver esse tempo, você dá um tempo para você maior, você vai alcançar muito mais rápido e daí eu vou dando essas pitadas. Para quê? Para crescer mais rápido. Minha tarefa é dar atalhos, né? Mas para vocês chegarem nos objetivos mais rápido. Entendeu? Isso é uma coisa que você enxerga, mas muitas vezes a gente, na posição de aluno, não, né? Porque Sim. você vai ali, você consegue fazer uma coisa que antes era muito difícil, você fala, nossa, do nada eu consegui, mas não foi do nada, né? Porque tem todo um processo atrás, né? Que você viu, que você construiu, você teve consciência, mas às vezes a gente não, né? Mas as coisas estão acontecendo ali, acho que além do que a gente consegue perceber, né? Do que a nossa construção do dia a dia, né? Perfeito, é isso aí. E isso quando você tem alguém olhando, né? Às vezes a gente não consegue olhar as nossas dificuldades. Ou às vezes a gente até esconde essas dificuldades, né? Eu não consigo aquilo porque eu não gosto daquilo. E sempre quando alguém me fala, eu não gosto de tal agarra, né? Um abaulado, tudo. Eu já sou ao contrário, eu falo, eu vou aprender a fazer o melhor abaulado da minha vida, né? Tipo, não fala um reglete, né? Quem faz aula com você não fala que não gosta de alguma coisa, porque é aí que você vai. E eu acho que são experiências novas, né? Que nem na nossa vida, a gente vai trazendo experiências novas, né? E eu acho que isso, o aprendizado, quando você vira a chavinha, quanto mais coisas novas, pequenas, né? Hoje eu tô numa fase de treino muito boa, assim, de tudo que eu tô fazendo. Legal, assim. Por quê? Eu voltei dessa viagem, eu tava mais curtindo a estrada, escalando, né, em rocha, coisas técnicas, e não coisas esportivas, fortes. Então eu cheguei assim e falei, nossa, meu braço tá fraco, tudo. Mas um processo que eu coloquei uma meta. Não coloquei uma meta de 1 mês, 2 meses. Eu coloquei uma meta de 1 ano. Então eu falei, eu vou colher em julho do ano que vem, que é a próxima temporada, que chove menos e tal. E já tô colhendo isso daí, sabe, assim, pra mim, né, pra eu estar mais forte, pra se eu precisar, como guia de montanha, também resgatar alguém, eu tenho que estar numa posição, né, eu nunca levo alguém num lugar que eu não dê conta, eu tenho que estar, né, próximo disso, né. Então, esse preparo é esse feeling que você vai pegando, e o mais legal, quando você olha, você fala, meu, mas tá ali, aquele pouquinho, vai pra lá, vem pra cá, e daí você acaba descobrindo, e tem uma hora que você olha e dá... Quando vocês chegam num resultado, você fala, nossa, chegou. Daí dá aquela satisfação, você fala, meu, às vezes até arrepia o corpo. Sabe? É o senso de poder, né? Do poder da capacidade de fazer. E alguns alunos até divinem, falam, meu, mas como que eu consegui? Eu falei, mas não sou só eu, é você. É você que tá trabalhando, a dedicação você tem que ter, né? Senão não vai rolar, né? E o primeiro que eu falo, se você gosta, o resto vai acontecer, tá? Muito bom. O estagiário fez umas perguntas pra você, sacada aqui. Não fui eu, tá? Foi o estagiário. O que será essas perguntas aqui? Vamos ver aí. Surpresa. Pode ler, tá? Pra gente saber o que tem aí. O que nunca fazer numa escalada? Nunca... Pode pensar. Subir, pressa aqui. Deixa eu pensar, o que nunca fazer numa escalada? E sem se preparar para ela. É muito importante você se preparar para uma escalada. Planejamento. Planejamento, porque eu sempre falo, eu acho que a primeira coisa, se você... Escalada é um esporte de risco, né? Onde a gente tem a altura, né? Que acima de 2 metros a gente tem que ter equipamento, né? Hoje... mesmo nos trabalhos profissionais é obrigatório, né? As normas a gente pede que isso desenvolva a partir de 2 metros, porque qualquer pessoa que cai de uma escada vai se machucar. Então eu sempre falo, se você quer escalar, primeiro tem os ginásios, que é a porta de entrada para você, né, aprender a se movimentar, e a próxima coisa é fazer um curso, né? Procurar um curso com pessoas responsáveis. Para quê? Para te dar todos esses detalhes do que você não deve fazer ou esquecer ou alguma coisa. Então você vai aprender coisas muito importantes com relação aos procedimentos,
as necessidades que a montanha vai te pedir, né? Um nozinho na ponta é suficiente para alguém, né, se machucar, né? Você que escala há muito tempo, você sabe. E você fez o curso, né? Um curso básico, já foi para alta montanha, tá procurando outros cursos até, né? E isso é importante. Então, primeira coisa, se especializar e estudar sobre isso, né? E daí você estudando, você vai perceber que o risco e tudo vai ser diminuído, né? Para você escalar com segurança, né? É a primeira coisa. Você não vai para a montanha se você não tem segurança do que você está fazendo. Então, é aprendizado. É você aprender antes de ir para você poder se arriscar aonde você quer. Tá bom? Muito bom. Vamos lá, mais uma. Mais uma? Esse estagiário aqui, ele tá caprichando. Tava inspirado hoje. Caprichando, hein? Vamos ver. Não me chame para... Vixe. Não me chame para... E é meio difícil, eu aceito quase tudo. É meio difícil. Eu vejo Isso é meio você, facinho, tipo, um hein? cara assim, mas não conheço. Tá bom, deixa eu lá Deixa ver. eu pensar um pouquinho. Qual é? Não me chame para... Pra praia a gente vai, vamos pra montanha. Banho gelado, eu já tomei os mais frios do mundo que me passou na cabeça. É difícil, hein, Cir? Uma pergunta... Mas isso diz muito sobre você. Nossa, deixa eu pensar mais um pouquinho. Lembrando de alguma coisa. Se você lembrar, você me conta na nossa próxima aula. Tá bom. Eu vou até o final do... Vamos ver se de repente eu lembro. Que aí eu vou te chamar. Você vai falar que você não vai, mas daí eu vou te chamar. Pra te dar o troco também. Que a gente não gosta, faz a gente fazer. Ó, lembrei de uma coisa bem básica. Vai bem básica. Ultimamente, cada vez que você vai tendo mais experiência, principalmente de montanha ou de escalada, eu venho percebendo que os dias quentes me incomodam muito. Então, se você fala assim, Davi, vamos fazer aquela parede de 700 metros no verão? Não vou. Eu lembrei de uma cena que eu desci quase... Né? Que cena? Conta a Nossa, cena. Não, imagina, você acordei de madrugada, isso foi no Espírito Santo, alguns anos atrás... A gente tava passeando e falamos, vamos escalar essa parede e tal. E lá é muito quente, né? Aquela região de Pancas, que tem umas paredes grandes e tudo. Só que tudo ali aquece muito. E no verão não é a melhor época para escalar, né? Mas dentro do possível, vamos acordar cedinho, acordamos de madrugada. E, era umas 10 horas, eu já tava cozinhando na parede. E falei, eu desci assim mal, pensando assim, a primeira coisa eu queria daquele banho gelado, né? A gente tava num camping e... queria tomar um banho gelado e cheguei morto. Então, ultimamente eu ando... A primeira coisa, você vai me convidar, vamos escalar, Davi? Eu pergunto, tem sombra? É isso que eu... Justo. Então, dias muito quentes, lugares muito quentes, às vezes eu evito, assim. Mas o resto, eu acho que é o que me veio à cabeça, tá, Silvia? A gente vai porque é melhor ir do que ficar sem escalar, né? Isso é tudo meio maluco. Eu escalei muitos e muitos anos no Rio de Janeiro, em sol, a gente saía com a ponta dos dedos... queimada, assim, no final do dia, e feliz, é claro, né? Mas hoje em dia, eu acho que você vai tendo mais experiência, mais idade, você fala, não, eu acho que quero o meio termo disso. Então, às vezes, eu sei que tá essa face muito sol, fala, a norte tá muito sol, vamos pra face sul, escalar, mas não deixa de escalar, talvez, esse dia, né? Entendeu? Justo. Mesmo com calor, vai ter um lugarzinho gostoso. Acho que é isso. Tá? Boa. Lembrei. Mais uma? Mais uma. Esse estagiário tá me comprometendo muito. O nó mais importante da vida... O nó mais importante da vida, no sentido figurado, né? Primeiro... Você que sabe, do jeito que você quiser responder. Primeiro, o que faz a relação da gente na escalada, né? Sempre um nó que a gente ensina para os alunos, isso na relação da corda que une a gente na montanha, é o 8, que todo mundo conhece, né? Agora, a vida ela tem muitas coisas, né? Que pode ter nós, né? Da gente ou desatar, né? Ou fazer eles bem feitos, né? Que nem a gente fala que um nó na escalada ele tem que ser bem feito, né? Porque senão existe uma perda de resistência, né? Que a gente fala, onde essa perda de resistência ela tem que ser menor, né? E a vida ela tem muitas coisas, então eu acho que a gente tem que deixar essa vida, os nós, a gente tem que deixar ela leve, para ela fluir. Quanto mais leve, esse nó vai estar mais bem feito. Eu acho que rola isso. E quando tá bem feito esse nó, a gente pode confiar um no outro, pode ter uma relação de muitas coisas legais. Eu acho que o nó
Pode ser sempre bem feito e ele pode ser solto e colocado de novo, né? Da melhor forma possível, né? Eu acho que a vida leve é o que a gente deve ser legal. Adorei essa resposta. Não sei, tá na minha cabeça aqui, né? E aí? Para terminar. Liberdade é viver. Viver em paz, em felicidade, fazer o que você mais gosta, ser feliz com tudo. Eu acho que encontrar essa... É difícil tudo isso, não é? A gente tem muitos problemas no nosso dia a dia, tudo. Mas quanto mais a gente, né, viver dessa forma, vai ser muito mais fácil. Escalar o que você quer. Tem muita gente falando, Davi, eu tô querendo fazer aquele grau, tudo, mas você já fez o 3º grau? Eu faço com amor esse 3º grau, porque você já teve vias, às vezes as pessoas lembram de coisas difíceis. Eu lembro das coisas mais fáceis e mais legais, Silvio. Eu tenho uma via no Cuscuzeiro que, por exemplo, eu consigo me enxergar, perdão, eu me escalando. E eu lembro até hoje disso, que eu estava, mas a felicidade era tanta de estar legal, que eu conseguia, parece que eu estava me vendo escalando de longe. Que lindo. E isso eu acho fantástico, né? E tem as horas que a gente escolhe coisas de medo, né? Que a gente tá lá tremendo, tá suando, fala, será que eu vou conseguir? Será que eu vou cair? Mas é sempre planejando e vivendo, né? E faz parte da vida, né? Talvez uma hora a gente sabe que todos nós vamos embora de alguma forma, ou arriscando ou não, a gente tá parado, né? Mas eu acho que a leveza de tudo é mais legal, né? O que você acha? Eu concordo. Todos nós vamos embora. E você já perdeu amigos na montanha? Perdi amigos na montanha? Sim, perdi. Grandes amigos. Um grande amigo que me ensinou até a escalar, né? Ele já se foi, né? Não foi na montanha com acidente, nada. Foi a vida mesmo, né? E isso me chocou bastante, assim, porque era um parceirão de escalada, a gente fazia coisas juntos, montanhas. Me ensinou muito. A minha primeira ida para Argentina para aprender a escalar em móvel, né? Com aquelas peças que a gente coloca nas fendas, né? Foi ele, o Lui, né? Uma grande pessoa, né? Que me ensinou bastante. Uma vida que eu vim de montanha, eu dei muita sorte, né? De encontrar, quando eu encontrei pessoas mais velhas que trouxeram o alpinismo pro Brasil, né? Então, era um alpinismo mais romântico, que não tinha equipamentos nessa época. E tinha uma vivência de montanha diferente. Ensinar você a ter, né, carisma pelo que você ia fazer, né? Respeito pelos outros, pelas outras pessoas. E isso foi muito legal. E essa transição veio dessas pessoas e no meio do caminho encontrei uma galera mais jovem, que eram os esportistas, as primeiras escaladas do baú, as conquistas que vinham do baú, né, da Pedra do Baú. Então era uma transição do romântico para uma galera que já estava aprendendo a escalar mais forte e tudo. E ele me ensinou muita coisa, foi muito legal, assim, e eu senti bastante quando ele se foi, né? É uma perda grande, que ele tá num lugar legal agora, talvez, aí, né, vendo a gente, sei lá, para quem acredita, né, uma energia mais forte de algum lugar. E isso faz parte, né? E ele tem uma via linda no baú que sempre que eu vou lá, eu escalo. E às vezes, quando é na data de aniversário, se chama ensaio de orquestra. Foram dois amigos que conquistaram essa via, o Alexandre Cimbalista, o Simbá, e o Lui. E até hoje, é uma via, assim, que ela tem um emblema, não pelo grau. É um grau legal, tudo, né? Mas a beleza da parede, naquela época, anos 80, que eles conquistaram, 80 e alguma coisa... Até hoje todo mundo adora fazer. Então é a parede. Eu sempre falo que uma via, né, uma escalada, não é às vezes o grau. É sim, eu olho e falo, nossa, que legal isso, que bonito. Essa parede me chama sempre, né? Ela é respeitosa, né? Mas é legal. E ele deixou esse marco. Então, às vezes, dia de aniversário, tudo, vou lá, mando pros amigos, falo, ó, adivinha onde que eu tô? Tô no ensaio. Entendeu? Que legal. É legal. Eu acho que é uma coisa. E também o grande fundador do Clube Alpino Paulista, né, o Domingos Job, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, quando eu fiz parte desse clube e fui guia, né, de montanha e tudo. Ele era uma pessoa que veio, né, um italiano que veio para o Brasil, trouxe isso, criou um clube em São Paulo, onde se
clube alpino, né? Que a gente não tem nem rocha direito, tem o Pico de Jaraguá, né? E ensinou muito pra gente. Ensinou qual que é a ideia de sempre passar pro próximo que você sabe. Então, desde uma montanha, mas não sei escalar, como que a gente desenvolve? Um passando pro outro, né? E ele fez esse link, né? Até pra Antártica, né? Nas expedições que eu fui pra Antártica, no Programa Antártico Brasileiro, ele fez parte de criar isso, porque na época que o governo precisava de alpinistas de gelo, né, as pessoas até davam, mas não tem escalado, onde você não tem gelo aí, como que você vai? Mas ele ensinou tantas pessoas a escalar no gelo e ir para as montanhas, que era o único clube que tinha pessoas para fornecer alpinistas para a Marinha. E durante anos, todo mundo teve essa oportunidade, né? Então o job, tem até uma grande via no baú, na Pedra do Baú, eu falo muito porque é meu quintal, né? Eu sempre, quase todo final de semana eu vou para escalar. E eu sou apaixonado por isso, pela pedra, por tudo ali que tem em volta. E tem uma via em homenagem, né, de 2 amigos, grandes escaladores, o Makoto, né, do passado, e o Hugo, que criaram essa via, que é quase um big wall, né? Mas hoje em dia a gente consegue, mas são vias, os big walls são vias de 2 dias ou mais, né? Com grande parte de escalada em artificial, que são coisas técnicas, que demora mais e é mais arriscado. Então, na época, eles já fizeram uma homenagem em vida pro job, né? E agora vai ter até o centenário dele, né? Que vai ser uma coisa que a gente tem que homenagear o job, de alguma forma. Ele viveu bastante, né? Ele morreu quando? Já tem... Eu sou ruim de datas, tá, Silvia? Mas tem pelo menos uns 15 anos. Tá. Que ele faleceu e 15 a um pouco mais, talvez. Mas você considera que ele foi um mestre aí pra você, não? Sim, ele foi uma pessoa que me incentivou bastante. Às vezes eu voltava de uma escalada e queria sempre dividir com ele. Eu não tinha tanta amizade, né? Não era uma pessoa, né? Mas era uma pessoa que eu dividia, e principalmente na época quando eu coordenava os cursos de escalada, tudo, ele tinha que fechar, né? Porque ele foi uma pessoa que, numa época que começou, que não tinha equipamento. E foi um grande desbravador da Cordilheira Blanca, no Peru, né? De conquistar muitas montanhas que não tinha. E escalar com grandes escaladores mundiais da época, como Lionel Terrey, que a gente tem um livro Conquistadores do Inútil, que é um livro que todo escalador ou montanhista tem que ler, porque Lionel Terrey tem façanhas desde a Patagônia até, né, e eram os grandes guias italianos da época, e ele escalou. Ele trouxe ele para escalar aqui no Brasil, foram escalar inclusive na Pedra do Baú, né, em alguns lugares, então ele teve essa história. Então, e na hora dele fechar um curso dele, é o mais fantástico disso, que não era falar sobre procedimentos, era o que eles tinham na época, às vezes até de reuniões, de canções que eles tinham nas reuniões de alpinistas. Ele falava sempre dos pés, que a gente tinha que ter bastante movimento dos pés, dos dedinhos, para sentir na escalada. E aí todo mundo coloca uma sapatilha e nem pensa que os seus dedinhos... Sentiu o quê dentro da escalada? Da sapatilha, a gente sente nada, não sente dedo nenhum. Você sente dor, às vezes, né? Dependendo, quando você tem um calçado mais apertado, né? E ele contava essas histórias. Então era muito legal os alunos, na última aula, depois de ter aprendido tudo aquilo, ter aprendido montanha Itatiaia, ter aprendido técnica, né, em paredes mais verticais, e terminar com ele falando sobre o que era o alpinismo de verdade, que para mim é isso. Era sobre caráter, era sobre montanha, era das vivências que ele teve. E ele brilhava o olho dele naquela aula, entendeu? E era muito legal, né? Ele parou de tanto... Ele escalou bastante, né? Mas ele esquiou bastante também. Então foi uma vida de esporte. Foi, né, presidente da associação de esqui e tudo. Então foram pessoas que me trouxeram, eu acho que lá dentro, coisas importantes, né? Mas que estão até hoje, né? A gente... vai sempre escalar uma via, vai lembrar, vai sempre com felicidade, né? Você comentou que você saiu de um ano sabático, isso foi 2020... ano passado, 2023? 22 para 23, 23. Né? 23 para 24. Você voltou do seu sabático, você voltou a dar aulas, você tá treinando forte, que é o que a gente vê, você comenta e tal, a gente vê você escalando, fala Davi, fica todo mundo de olho no Davi. Mas quais são as suas ambições hoje? Ambições? É como eu te falei, às vezes eu não tenho muitos planejamentos futuros, eles vão acontecendo, né? Eu acho que uma das coisas que vai... Talvez tenha uma expedição, né, pro Peru mesmo. Talvez a gente vai tentar fazer alguma montanha que até o Job escalou. E a gente talvez
vai tentar repetir essa montanha, né? E não importa se ela é difícil, fácil, às vezes a gente vai lá com esses amigos que me convidaram para isso, e a gente está ainda negociando para ver se vai rolar, mas seria até uma homenagem para essa pessoa que a gente acabou de falar, né? O Domingos Job. Porque imagina numa época muito antiga ele conquistar e a gente às vezes não conseguir até repetir, né? Isso são coisas legais. E outra coisa, na escalada do dia a dia, das paredes, das rochas, eu tô numa fase que eu quero repetir vias que eu fazia 15, 20 anos atrás, que eram vias mais difíceis, quando eu era mais jovem, né? Mais levinho e tudo. E eu tô nesse projeto de brincar, de falar, será que eu tenho capacidade depois de 20 anos, uma via muito difícil, numa época muito boa, que eu treinava para competição, sei lá, alguma coisa básica, nunca fui um atleta, né? Sempre eu brincava, porque eu trabalhava, estudava e fazia a escalada porque eu curtia, né? Mas de entrar nessas vias lindas, às vezes, na Serra do Cipó tem muitas coisas esportivas que eu quero repetir, vias tradicionais de grau mais alto, exposições mais perigosas, mas o quê? Dentro do possível, né? A hora de voltar para casa, né? E tá sempre planejar isso de uma forma bem eficaz, né? Para retornar para casa sempre feliz e alguém, né? Esperando a gente também. Estarei assistindo, esperando todas as histórias que você ainda vai trazer pra gente. E tá com os amigos, né? O mais legal disso é dando risada, conversando. Vai ter os perrengues, né? Sempre rola os perrengues. Mas eu acho que dá pra planejar bastante isso, né? E ver o que acontece. O máximo é a gente voltar pra casa com mais experiência. Aprender mais, né? Cada dia é um aprendizado, né? Tá? Cada dia é um grande aprendizado e você é um grande professor, todo mundo sabe disso, todo mundo comenta isso. Então eu só tenho que te agradecer, Davi, por tanto que eu aprendo com você. Não só nessa conversa, todos os pequenos momentos que a gente tem, assim, é sempre um aprendizado enorme. E eu só torço para que mais gente tenha contato com você e que você consiga espalhar isso para cada vez um número maior de pessoas, não só para elas escalarem melhor, mas elas serem pessoas melhores para elas mesmas. Assim. Obrigada. Muito obrigado também pelo convite e obrigado por você fazer parte da minha vida também, né? Como aluna, mas aluna amiga, né? Porque eu não tenho alunos, eu sempre falo. Eu tenho amigos. E é claro, a minha profissão, né, de professor, né, de ensinar, ela é muito importante para mim. Mas mais do que isso, sempre todo mundo a gente vai escalar depois, né? Às vezes da aula, alguma vez na montanha. E sempre o quê? A gente aprender junto, né? Mais do que ensinar, eu aprendo com vocês, né? E isso é o mais legal. E que eu acho interessante. Mas vocês são muito modestos. Eu vou acabar com essa história aqui no Conquistadores de Montanha, que vocês chegam, tipo, os grandes chegam e vê tudo muito modesto. Não, mas eu que aprendo, vocês são mestres. Mas não tem coisa melhor. Vou cortar toda essa modéstia. Vocês dão o caminho do aprendizado. É isso, né? Tá? Obrigado pelo convite. Incrível, prazer. Foi muito bom. Você tenha cada vez mais sucesso em tudo que você faz. Obrigada, tá prof. Tá bom.